Olá, esse é o vídeo do trabalho da eletiva de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é a capacidade de resolução de problemas por meio da interpretação, formulação e resolução de um raciocínio. Em nossa eletiva, foram ensinadas diversas maneiras de usar a lógica no seu dia a dia, em jogos, leituras, estratégias e dentre outros. Porém, eu, usando a lógica, determinei que nós estudantes mais usaremos do raciocínio lógico na escola e em concursos afora. Por isso, nesse vídeo, irei resolver questões das nossas próprias provas do PENS que, quando eu estava fazendo, não sabia como resolver, mas apenas usando táticas de raciocínio lógico que aprendi com a eletiva, conseguir acertar as questões e, assim, eu espero poder ajudar você. Bom, vamos praticar com um exemplo para vocês pegarem a ideia, ok? Eu irei ler a questão primeiro e dar algum tempo para responder. Pode ser apenas mentalmente, se assim preferir. Questão de exemplo. A mãe de Joãozinho tem 5 filhos: Dadá, Dedé, Didi, Dodó e... Essa é uma charada bem simples de se entender. Porém, a maioria das pessoas acaba caindo na pegadinha dela por uma falta de raciocínio lógico básico, que é causada pela indução, onde são usados dados ou fatos semelhantes para a definição de uma certeza em comum, como de, por exemplo, detectar o fonema vogais A, E, I e O nos nomes Dadá, Dedé, Didi e Dodó, fazendo intuitivamente pensar na vogal restante U para completar os nomes, dando a resposta Dudu. Entretanto, obviamente essa resposta está errada, e para encontrar a certa deve-se usar a dedução, que é o processo inverso da indução, usando parte de uma certeza para a interpretação de dados ou fatos. Se reanalisarmos a charada, é mencionado antes a mãe como mãe de Joãozinho, o que implica que um dos filhos tem que necessariamente ser o Joãozinho. Como já foram apresentados outros 4 filhos, Dadá, Dedé, Didi, Dodó, o filho restante tem que ser obrigatoriamente Joãozinho, sendo a resposta certa essa. Acho que agora você já teve alguma ideia de como a nossa atividade vai funcionar, né? Mas não relaxe tanto, essa foi uma charada só para te testar. As próximas questões serão um pouco mais complicadas, por assim dizer. Primeira questão. Essa foi uma questão bem fácil que caiu na prova de português da P1, mas eu não sabia o que era interlocutor, o que quase me fez errar, mas usando raciocínio lógico eu consegui acertar. Nela, tinha uma tirinha com os seguintes diálogos entre os personagens. Primeiro havia o Armandinho dizendo para o Camilo, personagem negro, para eles apostarem uma corrida até a Fê. Porém, Camilo diz que não pode correr agora, pois não seguiria seguro para ele, mostrando na última tirinha a personagem Fê atrás de um policial. Tendo uma interpretação de texto acima da tirinha, é óbvio notar que ela está falando sobre a questão racial da violência da polícia com a população negra. Então eu respondi isso na letra A. Porém, na letra B é perguntado quem são os interlocutores da tirinha. E eu não sabia o que eram interlocutores. Eu usei da indução e supus que eles deveriam ser o Armandinho e o Camilo, já que eles eram os únicos personagens que falavam alguma coisa na tirinha, o que, por sorte, estava certo. Contudo, na letra C, justamente foi perguntado o que é um interlocutor, e eu, como não sabia, de primeira chutei que eram os personagens da história, já que Armandinho e Camilo seriam supostamente os interlocutores. Porém, isso estava errado. Quando estava terminando a prova, me sobrou um tempo para eu reler as questões, e relendo essa em específico, eu notei que não faria sentido os interlocutores serem os personagens da história, pois, se fosse assim, a questão teria usado o termo personagens no lugar de interlocutores. Então, ao invés de chutar, eu decidi usar da dedução. O primeiro passo da minha dedução foi analisar a palavra interlocutor, que é formada pela soma de outras 2 palavras, interno com locutor, ou seja, o locutor interno, que seria um locutor que fala algo por trás do texto. Reanalisando a tirinha, o que era a mensagem por trás? Sim, o tópico racial. Somando tudo isso, eu pude concluir que o interlocutor é aquele ou aqueles que passam uma mensagem através do texto. E assim, eu respondi isso e acertei a questão, apenas usando raciocínio lógico. Segunda questão. Nessa questão da P2 de matemática, eu sabia das fórmulas básicas de trigonometria, mas não sabia aquela que era essencial para resolver a questão, que era que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1.
Então, eu tive que dar o meu jeito para resolver a questão sem essa fórmula. Nas informações da questão, havia que o seno de x é igual a 1/3 e perguntava qual era a tangente de x. Usando a fórmula que eu não sabia, você resolveria a questão rapidamente, transformando o seno de x ao quadrado em 1/3 ao quadrado, que dá 1/9, e substituindo na fórmula. Resolvendo essa equação, acharíamos que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9, que implica que o cosseno ao quadrado de x é igual a 8/9. Tirando o quadrado, daria que o cosseno de x é igual a raiz de 8 sobre raiz de 9. Simplificando, achamos que x é igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Após achar o cosseno, é só lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. Assim, é 1/3 sobre 2 raiz de 2 sobre 3. E para resolver isso, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda. Logo, é 1/3 vezes 3 sobre 2 raiz de 2, que dá 3 sobre 6 raiz de 2. Simplificando mais ainda, encontramos que é 1 sobre 2 raiz de 2. E como não se pode ter um denominador com raiz, nós fatoramos multiplicando pela raiz de 2, que dá 1 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso resulta em raiz de 2 sobre 2 vezes 2, que no final dá raiz de 2 sobre 4. Porém, digamos que assim como eu, você não lembrava da fórmula cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, há outra maneira de resolver essa questão sem precisar dessa fórmula. Primeiro, devemos lembrar de fórmulas básicas da trigonometria, que seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa e que cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Também devemos lembrar que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente e o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Sabendo que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e que o seno de x é igual a 1/3, assim como no enunciado, podemos supor que o cateto oposto é igual a 1 e que a hipotenusa é igual a 3. Como já temos o cateto oposto e a hipotenusa, é só aplicarmos Pitágoras. 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. E isso resulta que o cateto adjacente ao quadrado é igual a 9 menos 1. Logo, o cateto adjacente é a raiz de 8, que simplifica como 2 raiz de 2. Então, já temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Logo, já temos a tangente, que é 1 sobre 2 raiz de 2, que, se você reparar bem, é o mesmo cálculo que nós tivemos na primeira equação. Logo, a tangente tem o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 4. Assim, conseguimos achar o mesmo resultado só usando o raciocínio lógico para repensar as fórmulas simples que você já lembra de cabeça. Claro que esse segundo processo é bem mais demorado, mas o que importa é você saber se virar com o que tem e conseguir acertar, assim como eu fiz. Terceira questão. A última questão que eu irei resolver aqui para vocês foi uma realmente difícil da P2 de Biologia. Nessa eu não sabia absolutamente nada sobre essa matéria, já que não estudei tanto. Não sabia sobre nenhuma informação que estava na questão. Porém, apenas usando muito raciocínio lógico eu consegui acertar. E não foi só por sorte, foi realmente lógica. Bom, vamos para o enunciado da questão. As diferentes cores da pelagem em um gato siamês são resultados de um caso particular de albinismo, que confere a cor clara aos pelos da maior parte do corpo e a cor escura aos pelos das extremidades, como orelhas, focinho, patas e cauda. Esse efeito deve-se à enzima tirosinase, que atua em temperatura específica, transformando o aminoácido tirosina em melanina, responsável pela cor escura. E havia a imagem de um gato siamês com 3 gráficos, com o segundo gráfico estando marcado 38,5 graus Celsius. E era perguntado qual gráfico representa a ação da enzima tirosinase na pelagem do gato. Bom, de primeira, é óbvio que o gráfico número 2 é o que tem mais destaque. Para uma pessoa que não sabia nada da matéria, como eu, chutar que era ele só porque estava em mais evidência era o mais provável, sendo uma indução. Porém, esse gráfico já estava apagado das minhas possibilidades de resposta, e agora eu vou explicar a vocês o porquê.
Essa questão tem bastante cara de uma de concurso, como as do Enem, com um enunciado bastante complicado e didático e uma imagem com cara de ter sido feita apenas para essa questão. Com isso, eu imaginei que o gráfico número 2 não estava em evidência apenas por estar. Com certeza isso foi de propósito, para causar um erro em uma pessoa que chutaria nele só por ele estar destacado. Logo, eu já imaginei que não seria ele. Eliminando o gráfico 2 das minhas opções, eu tinha o 1 e o 3 para escolher. Relendo o enunciado, eu pude ver que a enzima atua em temperatura específica, transformando o aminoácido tirosina em melanina, responsável pela cor escura, e que a cor escura está nas extremidades, como um focinho, patas, etc. Logo, a enzima só atuaria nessas partes específicas e em temperatura específica. Tendo essas informações, eu pude notar que a temperatura específica seria 38,5 graus Celsius, ou seja, a enzima só atuaria em um gráfico e nesse gráfico ela atuaria e precisava necessariamente passar pela temperatura específica de 38,5 graus Celsius para mudar as cores da extremidade do gráfico. Tendo isso, olhando para os dois gráficos, o 1 e o 3, o único que estava o mais próximo da temperatura corpórea de 38,5 graus Celsius era o gráfico número 1, já que os 3 estava bem mais distante do que ele. E o número 2 também. Se você reparar bem, o 38,5 graus Celsius está ligado a ele, é o da velocidade da reação e não da temperatura corpórea. Logo, eu concluí que o gráfico correspondente era o número 1, e já a justificativa foi porque ele era o único dos 3 que levava a enzima à temperatura específica que faria ela se tornar em melanina e assim dar a cor escura às partes do gato. E assim, eu acertei a questão. Eu acredito que o mais importante para você absorver dessa questão que eu resolvi não é realmente a explicação, porque muito possivelmente ela pode estar errada, mas sim é aprender a prestar muita atenção nas informações dadas. Eu sou aluna, então eu sei que quando estamos fazendo uma prova, na maioria das vezes acabamos não ligando muito para o enunciado, e às vezes nem ao menos o lemos. Mas caso não sabemos responder uma questão, devemos aproveitar ao máximo as informações que nos foram dadas e usar da lógica para resolvê-la. E algumas vezes temos que olhar até mesmo para informações que foram dadas em outras questões, caso necessário. E bom, esse foi o meu trabalho. Espero que as técnicas que eu usei nesse vídeo te ajudem de alguma forma em alguma prova futura e que você tenha entendido como usar mais o raciocínio lógico. É isso, obrigada por assistir.